Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus de Palma e hoje, galera, nós vamos entender definitivamente a diferença entre três institutos que estão previstos na nossa Constituição Federal. E esses institutos, pessoal, por vezes os alunos eles confundem, mas hoje nós vamos entender a diferença entre eles, pessoal. Isso que é o mais importante. E olha, hoje nós vamos entender a diferença. Eu não vou explicar pormenorizadamente a diferença entre cada um deles. Nós vamos entender apenas as diferenças para vocês chegarem em alguma situação e definitivamente, por exemplo, se uma questão lhes indagar, qual é o instituto adequado? Vocês vão lá e bum, esse, aquele. Beleza? Pessoal, hoje nós vamos entender sobre o estado de sítio, a diferença com a intervenção federal e a intervenção estadual e a chamada GLO, ou Garantia da Lei e da Ordem. Primeiramente, galera, nós temos que entender que o estado de sítio e o estado de defesa são institutos diferentes, isso é interessante a gente ter em mente, são institutos diferentes, e o fundamento normativo destes está no artigo 136 até o 141 da nossa Constituição Federal. E, pessoal, o estado de defesa, o estado de sítio, ele é decretado pelo presidente da República, única e exclusivamente, com o controle político do Congresso Nacional. Esse controle político, ele pode ser a posteriori no caso do estado de defesa ou a priori no caso do estado de sítio. No estado de defesa, o controle político do Congresso Nacional funciona como uma ratificação. Já o estado de sítio, no estado de sítio, o controle político do Congresso Nacional funciona como uma autorização. E no estado de defesa, pessoal, ele vai ser utilizado para preservar ou prontamente estabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social, ameaçados por grave e iminente instabilidade institucional, atingidas por calamidade pública de grandes proporções da natureza. Por outra vez, galera, o estado de sítio ele exige uma comoção grave de repercussão nacional. Olha aqui a diferença, uma grande diferença entre o estado de defesa e o estado de sítio. O estado de defesa ele é restrito a locais determinados. Já no caso do estado de sítio, exige repercussão nacional ou a ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia da medida tomada durante o estado de defesa, ou a declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Pessoal, percebam que o estado de sítio e o estado de defesa ele é utilizado em gênero para aquelas situações em que houver uma comoção, ou para preservar e restabelecer a ordem pública ou a paz social ameaçados por grave e iminente instabilidade institucional ou proporções de grande natureza. Ou, no caso, sustentar ou para, vamos dizer assim, em uma resposta a alguma situação ou estado de guerra ou agressão armada estrangeira. São essas as hipóteses do estado de sítio. E a gente também tem que entender que, no caso do estado de sítio e do estado de defesa, é possível a nomeação de interventor e também a suspensão de alguns direitos e garantias fundamentais que estão previstas nesses dispositivos que eu acabei de pontuar para vocês. E também não pode haver, durante o exercício, durante a vigência do estado de defesa e do estado de sítio, deliberação e tramitação de emenda à Constituição. Por outro lado, pessoal, a intervenção federal é um instituto que está previsto nos artigos 34 a 36 da Constituição Federal. E a intervenção federal e a intervenção estadual em gênero, ela é realizada por ordem do chefe do Poder Executivo, o presidente da República, no caso de intervenção federal, e o governador do estado, no caso de intervenção estadual. Tudo bem? Com o controle político, galera, realizado pelo Congresso Nacional. No caso, o Congresso Nacional é intervenção federal, ou Assembleia Legislativa, no caso de intervenção estadual. E tem por finalidade, pessoal, a manutenção do Pacto Federativo, em situações expressas no texto constitucional que o Constituinte originário entendeu o Pacto Federativo estar por ameaçado. Pessoal, qual que é a grande diferença em gênero entre o estado de defesa e o estado de sítio?
A grande diferença, galera, é que, entre o estado de defesa, o estado de sítio e a intervenção federal e estadual, é que a intervenção federal e a intervenção estadual são institutos para tutelar, para proteger o pacto federativo. Por isso que o próprio nome diz intervenção federal, ou seja, um ente de maior envergadura intervindo em alguma violação do pacto federativo pelo ente de menor envergadura. Tudo bem? E da mesma forma que o estado de sítio e estado de defesa, a intervenção federal e estadual é possível a nomeação de algum interventor, mas nesses casos, pessoal, não haverá suspensão de garantias e direitos fundamentais. Então, por exemplo, se a situação ela exige, por exemplo, a suspensão do direito de ir e vir, nós temos que saber que nós estamos no caso estado de sítio, porque não pode haver suspensão de direitos fundamentais na intervenção federal por ausência de previsão constitucional. E também na intervenção federal não pode haver, durante o seu exercício, a deliberação e tramitação de emenda constitucional. E galera, por fim, a gente fez aqui um apanhado bem interessante desses 3 institutos que podem ser sim consideradas exceções, regimes, vamos dizer assim, de exceção. Nós temos a garantia da lei e da ordem, que é o GLO. Ele está previsto, galera, no artigo 142 da Constituição Federal, quando o constituinte originário pontua que compete às Forças Armadas a defesa da paz e da pátria e também, nos casos determinados em lei, a garantia da lei e da ordem. E tem fundamento legal na Lei Complementar 97 de 99. A garantia da lei e da ordem, pessoal, ela é realizada exclusivamente por ordem do presidente da República. E ocorre nos casos, pessoal, em que há o esgotamento das forças tradicionais de segurança pública. Essas operações de garantia da lei e da ordem, elas concedem provisoriamente aos militares, às Forças Armadas, a faculdade de atuar como poder de polícia até o restabelecimento da ordem. Pessoal, percebam, se em um determinado estado há um esgotamento, ou seja, as forças de segurança daquele estado não conseguem combater uma determinada situação de perturbação da ordem, o presidente da República ele pode nomear, ele pode decretar a garantia da lei e da ordem com vistas, pessoal, a justamente conceder às Forças Armadas atuarem como forças de segurança. Isso é a garantia da lei e da ordem. Percebam, a garantia da lei e da ordem não funciona, ou melhor, não significa necessariamente uma intervenção federal e também não significa necessariamente o estado de defesa. Então, perceba a diferença entre esses institutos. Questão muito boa para se colocar até mesmo em uma fase discursiva, dissertativa. E também na garantia da lei e da ordem pode haver a nomeação de interventor. É o que normalmente acontece. Por exemplo, quando teve a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, em 2018, nós tivemos a nomeação de um interventor, que foi o general Braga Neto, à época, foi nomeado interventor na segurança pública do Rio de Janeiro. Tudo bem? Mas, pessoal, não haverá a suspensão das garantias e direitos fundamentais. Não haverá suspensão dos direitos e garantias fundamentais. E, por fim, nós podemos falar que a decretação da garantia da lei e da ordem, ela não suspende a tramitação de emenda constitucional. Ora, estado de sítio e estado de defesa, há suspensão da tramitação e possibilidade de aprovação de emenda constitucional. Idem para a intervenção federal, já na garantia da lei e da ordem, é possível a tramitação de emenda constitucional. Pessoal, espero que tenham gostado. Vídeo rápido aqui para vocês, só para a gente traçar as principais diferenças entre esses 3 grandes institutos de, vamos dizer, exceções constitucionais ao regime constitucional pleno previstas na Constituição Federal. Pessoal, até a próxima.